Pronto, tá gravando. Deixa eu aumentar a tela. Ó, então esses três aqui eu já falei, né? Estatuto da Terra, que eu falei da função social, falei que, como que é, Paulinha? Que não havia, né, a questão da reforma agrária, né? A obrigatoriedade da reforma agrária. Foi isso, né? Quando eu falei aqui da produtividade. Beleza. Aí, pessoal, né, a gente tem aí o final, né, do período militar, tá? A gente tem o final da ditadura e aí vem, né, todo o processo de diretas já, né, eleição, né, indireta do Tancredo. Aí o Tancredo morre, aí assume o Sarney e a gente tem a Constituição de 1988, tá? A Constituição de 1988 seria uma Constituição civil, né? É uma Constituição não militar. E essa Constituição, pessoal, ela vai, por incrível que pareça, pensar um pouco mais no social, tá? Vai pegar essa ideia da função social da terra, a ideia do módulo rural e falar, não, espera um pouquinho, né? Como que a gente pode falar, né, em produtividade da terra, em função social da terra, sendo que não existe nenhuma garantia de reforma agrária, tá? Então, pela primeira vez, né, na história do Brasil, tá? Desde colônia até agora, né, 1988, nós vamos ter mencionado o termo reforma agrária, certo? Então, reforma agrária hoje é algo constitucional, tá? Vai aparecer na Constituição. E aí vai vir a ideia, nos anos 90, tá? Em cima dessa ideia da Constituição, da criação do módulo fiscal. O módulo rural, ele continua existindo, só que agora ele vai ser elevado de categoria para a ideia de módulo fiscal, tá? Anos 1990. E aí vai vir a ideia do tal ITR. Então pode copiar esse item, puxa uma setinha de ITR e coloca aí o que é o ITR. Copia esse item todo. Avisa aí a hora que vocês terminarem. Não, sem problema. Pronto? Põe o significado de ITR, pessoal. Imposto territorial, imposto territorial rural. Imposto territorial rural. E aí, pessoal, o imposto territorial rural, ele vai ser organizado nessa ideia, né, em cima dos hectares. Dá uma olhada. Vai variar de 10 a 100 hectares, para você classificar o que seria o tal do módulo rural, certo? Então, por exemplo, o módulo fiscal, ele pode ter 4 módulos, ele pode ter 15 módulos. Em cima de 4, 15, 12, 20, 1000 módulos, vai ser medido por hectare, certo? Essa é a variação de 10 a 100 hectares. Lembrando que, tá? Lembrando que a variação do módulo vai de acordo com o tamanho do estado. Alguém me perguntou isso na semana passada. Acho que foi a Bruna que me perguntou: "Ah, mas como que funciona, né, a ideia do módulo?". Aí eu não lembro se foi a Bruna, mas eu dei o exemplo assim: o módulo no Amazonas, ele é um módulo maior do que um módulo no Sergipe, né? Vai variar de acordo com o estado que ele está localizado. Então, por exemplo, a gente falar de 100 hectares no Sergipe, a gente está falando, né, provavelmente de uma área muito grande, tá? 100 hectares na Amazônia também é uma área muito grande, mas ocupa um espaço menor no território do Amazonas, já que o território do Amazonas é enorme, tá? Então isso vai ser variável de acordo com o estado, beleza? A categoria de módulo, tá? Então, ó, continua a ideia do módulo rural, só que esse módulo rural agora, ele é elevado à categoria de módulo fiscal.
E o módulo fiscal, ele vai ser dividido em 4 categorias. Dá uma olhada, ó. Aqui eu coloquei menor do que 4 módulos. Não paga ITR e não desapropria, ou seja, seriam pequenas propriedades, né? Pequenas propriedades que muitas vezes estão relacionadas com a agricultura familiar. Então, uma agricultura familiar, pessoal, ela vai ser, né, de um módulo menor que 4. E ela vai ser produtiva. Então, já vem a ideia de que uma área pequena, ela é produtiva. Pelo fato da área pequena ser produtiva, não tem por que desapropriar. A família que tem aquela propriedade, ela vai produzir e vai produzir para o mercado interno, tá? Então, ó, não paga o imposto e não entra na reforma agrária. Pode copiar aqui, menor que 4 módulos. Avisa aí. Não, 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 nada. Já pode ir direto. Só, eu até coloquei no esquema aí toda a parte exatamente para não precisar acrescentar nada. Beleza? Próximo, de 4 a 15 módulos. Seriam propriedades intermediárias, né, que a gente chama de médias propriedades. Ó, vai pagar o imposto, só que também não pode desapropriar. Ah, mas e se for improdutiva? De novo aquela ideia. Pessoal, uma média propriedade, uma pequena propriedade, elas vão ser produtivas, tá? A família ali que pega, né, as pessoas que têm esse tipo de propriedade, eles vão produzir porque eles tiram sustento, né? Eles tiram a grana, certo? E 15 módulos, muitas vezes, não é uma propriedade gigantesca, tá? Então, pode copiar isso aqui. Avisa aí. Pronto? Pronto. E a terceira, mais de 15. Paga ITR e pode desapropriar. Ou seja, o que, que é? Entra na questão da reforma agrária. Quando que você desapropria? Se não cumpre a função social da terra. Então, esse aqui, ó, mais de 15, copia, puxa uma setinha desse item todo, tá? Pode ir? Ó, quando que você desapropria então? Puxa uma setinha e põe assim. A desapropriação, a desapropriação ocorre se não cumprir a função social da terra. A desapropriação ocorre se não cumprir a função social da terra. Certo? Então, ó, essa ideia é mantida, tá? A ideia do antigo módulo rural, só que agora tem a questão fiscal, a questão do imposto, que é pago. Beleza? Pode passar? Pode? Então, ó, fechou toda essa parte da reforma agrária, tá? Vamos entrar agora no Código Florestal que foi feito em 2012. Pode colocar aí. Pode continuar em Geografia do Brasil, em Geografia Agrária do Brasil, que era a letra C, se não me engano. Então, o subtítulo era Geografia do Brasil, né? Geografia Agrária do Brasil, Agricultura no Brasil. Aí eu fui dividindo, né, em etapas, tá? Então pode colocar agora, dentro dessa parte de
Agricultura no Brasil, Geografia Agrária do Brasil, Código Florestal 2012. Pode começar a falar? Ó, eu vou explicar para vocês as APPs e as reservas legais, tá? Fazer a diferença. Então, ó, primeiro item, pode pôr aí, APP. Põe o significado, ó, área de preservação permanente. Área de preservação permanente. Bom, o que é uma área de preservação permanente? Dá uma olhada, ó. Topo de montanha, né? Precisa ser preservado, ó. Preservação. A gente não está falando de conservação. Conservação você pode ter, né, um mínimo de interferência, tá? Desde que seja sustentável. Preservação é uma área que a gente mantém, certo? Então, ó, no topo, por que você precisa preservar? Exatamente para não ter deslizamentos, né? Para não ter escorregamento de terra. Então, você preserva aqui e você evita a erosão. Encosta, região com declividade superior a 45. Por quê? Se for superior a 45 é muito íngreme, tá? E aí a ideia é manter também a vegetação nativa para evitar também o escorregamento, deslizamento de encostas. Nascente, a área da nascente de um rio precisa ser preservada, exatamente para não ter a poluição e não contaminar todo o recurso hídrico, assim como a mata ciliar, né? As bordas de um rio para evitar o assoreamento. E uma área de restinga, né? Por que uma área de restinga? Uma área de restinga é uma área litorânea para poder preservar o mangue, né? É mais difícil, tá? De todas aqui, se a gente for ver, a restinga acaba sendo mais difícil, porque tem porto, tem atividade turística, é mais complicada. Mas a ideia também é transformar áreas de restingas em APPs, beleza? Então, ó, área de preservação permanente, põe na frente a definição, põe assim. Áreas que devem ser preservadas. Áreas que devem ser preservadas e não deve haver intervenção humana. Não deve haver intervenção humana. Aí, pessoal, eu acho que seria interessante vocês colocarem embaixo, tá? Na sequência. Vamos colocar quais são as APPs, tá? Então põe assim, ó, topos de montanhas. Quais são as áreas, tá? De APPs? Topos de montanhas, encostas com declividade superior a 45 graus, encostas com declividade superior a 45 graus. Agora aqui, gente, ó, nascentes de rios, nascentes de rios. Aqui, ó, mata ciliar, mata ciliar. E essa aqui, gente, ó, áreas de restingas. Aí põe na frente, tá? Põe um tracinho. Áreas de restingas.
Pode falar? Pode? Põe na frente assim, ó. Regiões, regiões que estabilizam, regiões que estabilizam os mangues. Por isso que é importante uma área de restinga, tá? E a gente sabe que mangue sofre muita intervenção, né? Como eu disse, região de portos, atividade turística, até ocupação humana, né? Com condomínios, tá? Então são áreas muito desmatadas, né? E uma área de restinga, ela acaba sendo uma área que você preservando, por tabela, você consegue preservar o mangue, beleza? Ó, então o primeiro item do Código Florestal. Pode falar o segundo? Pode? Segundo item, pessoal, reservas legais, as RLs. Ó, as reservas legais, nós temos, olha aqui essa frase, ó, é permitido o manejo sustentável, ou seja, você pode ter uma intervenção, tá? Mas nas áreas de reservas legais, você precisa preservar, tá? Uma área natural de bioma. Então vamos lá, você tem uma fazenda que ela está inserida na região amazônica. Essa fazenda ela precisa ter preservação de 80%, tá? Porque é floresta amazônica. E você pode plantar em 20% da propriedade. Cerrado de 20 a 35, tá? Depende. Normalmente o 35 seria a área mais próxima da Amazônia, seria aquela transição, né, que a gente fala cerrado florestado, tá? E o 20 seria a área mais afastada da Amazônia. E os outros biomas, 20%. Caatinga, pradarias, araucárias, né? Preservar 20% deles. Beleza? Então põe assim, reserva legal. Áreas que é permitido o manejo sustentável permitido manejo sustentável e deve ocorrer preservação deve ocorrer preservação do bioma deve ocorrer preservação do bioma de acordo com a área inserida. Preservação do bioma de acordo com a área inserida. Aí, pessoal, coloca isso aqui, ó. A área de preservação varia conforme o bioma, ó. Isso aqui. E põe Amazônia 80, Cerrado 20 a 35, outros 20%. Copia esse item aqui, dentro de reserva legal. Avisa aí a hora que terminar, hein, gente? Não, beleza. Ô, Gustavo, dormiu? Dormiu. Vagabundo. Ah, está bem, cara? Ô, se você postar mais uma vez alguma foto de carne, de churrasco no grupo, eu juro, eu vou sair do grupo. Eu não aguento. Cara, não é possível que você faz churrasco todo dia. Não, não é possível. Sério. Puta que eu pariu. Super saudável.
Acabou, pessoal? Acabou também? Vamos para a última parte, tá? A ideia, ó, são 8h28, a gente vai terminar esse capítulo, né? Falta pouco aí a última parte. E aí a gente começa o capítulo de fontes de energia, tá? Então, ó, próximo. ILPF. Ó, essa ideia aqui, pessoal, ela está cada vez mais sendo praticada, tá? Aqui no Brasil, né? Ela não é só uma ideia de conservação, né? Que a gente pensa, isso aí é só para manter o solo e tudo mais. Não, a produtividade aumenta de uma forma absurda, tá? Põe na frente, pessoal, o que que é ILPF? Integração, lavoura, pasto, floresta. Integração, lavoura, pasto, floresta. Pronto? Bom, dá uma olhada agora no esquema, ó. Eucalipto nesses corredores, tá? Arroz aqui. O eucalipto cresceu, certo? Houve uma rotação de culturas e veio a soja. Saiu o arroz, veio a soja. O eucalipto continua, tá? Veio a braquiária, que é o pasto, preparar o pasto. Veio o gado. Olha o tamanho do eucalipto. Então, ao mesmo tempo, pessoal, que nós temos, né, uma árvore de grande porte para poder fazer um sombreamento, certo? Para poder fixar outros nutrientes do solo. A gente tem a rotação de culturas que também auxilia, né, no não esgotamento desses nutrientes. E a gente tem o próprio gado, né? E aí o gado pastando, o gado cagando, obviamente, fertilizando o solo. A gente tendo ali toda a parte, né, da adubação orgânica, tá? Tirando o gado, vem de novo uma agricultura comercial. E aí você repete, né? Não necessariamente arroz, sei lá, milho, tá? E aí vai variando. Então a ideia, olha só, agricultura, silvicultura, que é o eucalipto, pastoril. Pastoril seria o gado. Beleza? É uma integração desses três, desculpa, elementos, tá? 4 esquemas aqui, mas 3 elementos. Então pode colocar o que que é a ILPF. Entenderam, né, essa parte? Põe assim, ó. Área de produção estabelecida, área de produção estabelecida a partir a partir de corredores, a partir de corredores com árvores de grande porte, corredores com árvores de grande porte e rotação de culturas, rotação de culturas para a agricultura comercial. Rotação de culturas para a agricultura comercial. Quando eu falo de agricultura comercial, pessoal, é aquela agricultura capitalista, né? Soja, arroz, milho, algodão, certo? São as grandes safras, né, que vão produzir para exportação, tá? Ponto, na mesma linha.
Ponto na mesma linha. Agora vamos falar da pecuária. Ó, após, após duas ou três safras, isso é variável, tá? Após duas ou três safras, uso da pecuária extensiva. Aí vem o gado. Uso da pecuária extensiva. Beleza? Pessoal, o gado, né, ele vai pastar, certo? E a sombra que as árvores, né, de grande porte, no caso aqui o eucalipto, elas vão fazer o gado ficar parado. O gado ele vai se movimentar menos. Se o gado fica parado, entre aspas, tá? Vira meio que uma pecuária intensiva. O gado ele engorda mais rápido, né? E ele adquire mais gordura. Resultado, nós temos uma qualidade melhor, tanto para carne quanto para o leite, tá? Você também consegue, né, produção de leite nesse esquema, beleza? Então, não tem um ponto ruim, tá, da ILPF, só tem benefícios, beleza? Aí copia isso aqui, pessoal, ó. Pode pôr vantagens da ILPF, pode copiar esses 4 itens, certo? Isso aqui também é importante, né? Porque você usa menos corretores, né? Você não vai usar tanto o NPK, porque você está fazendo rotação de culturas, tá? Você vai usar menos, né, agrotóxicos, porque a chance de ter uma praga é muito menor, né? Porque você está sempre fazendo uma rotação, tá? Então é interessante também, até no gasto que a fazenda vai ter, vai ser menor com esses corretores, com esses agroquímicos, certo? Copiaram já? Copia esses 4 aí. E aí acho que vai dar o tempo, né? 8h36. Pronto? Beleza. Pronto? Todo mundo copiou já? Certo. Sem problema, gente. Vamos acabar, né, esse capítulo. Eu começo na outra aula o capítulo de fonte de energia, tá? Nossa, pensa um capítulo que deu trabalho para fazer. Puta que eu pariu. Nossa senhora, que negócio complicado. Vai ser, né? Mas na realidade seria o segundo capítulo do livro 2 ainda, né?
Tô pouco atrasado. Mano. Ah, mas eu não faria, sairia correndo com a matéria nem se estivesse no presencial. Vai, teria nem porquê. Não vai ser no online que eu vou sair voando com a matéria, né? Até parece. Pronto aí, gente? Acabaram? Sim? Ó, fechou, terminamos. 8h39, já era a mesma aula. É a última aula que eu volto? Não lembro. Beijos, Gustavo. Eu acho que é a última. Quando eu voltar, eu começo fonte de energia então com vocês. Fechou? Beleza, gente. Valeu. Até mais. Já já a gente volta aí. Até, pessoal. Valeu. Falou.